Esse dia eu estava conversando com um cliente aqui do Clube do Valor e esse cara perguntou: como é que você investiria hoje se você estivesse no meu lugar? Esse cara tinha mais ou menos R$1 milhão e eu respondi para ele, como é que eu investiria R$1 milhão hoje, que é o que eu vou te mostrar ao longo desse vídeo. Como investir R$1 milhão, onde investir R$1 milhão, tentar trazer isso num processo lógico, passo a passo, simples, de fácil entendimento e que também possa ser útil, tanto para quem não chegou lá e tá hoje com 500 mil, com 100 mil, com menos do que isso para se inspirar e entender como é que funciona o processo de investimentos, quanto também para quem já passou desse valor e aí faz uma regra de 3 e adapta tudo que eu te mostrar à sua própria realidade. Eu conheço muito bem, na média, quem me acompanha aqui no clube, quem é clubista, quem se torna nosso cliente, porque a gente tem bastante clientes. Eu troco ideia com alguns eventualmente, tem lives de tempos em tempos. Eu falo muito com quem atende esses clientes, planejadores financeiros, advisors, credenciados. Eu sei que geralmente esse é um cara que está acumulando patrimônio, tem uma renda ativa bem superior ao nível de gastos, então sobra dinheiro praticamente todos os meses, e que é uma pessoa que é muito dedicada ao trabalho. A gente tem muitos clientes aqui médicos, por exemplo, que atendem e operam muito em muitos dos dias. A gente tem muitos clientes aqui que trabalham como executivos de empresas e trabalham bastante, boa parte da sua rotina atrelada ao trabalho. Tem muitos desenvolvedores, pessoal de TI, que está com uma renda boa, mas o que isso tem em comum, O cara de TI, um executivo, com um empresário, que a gente tem um monte de cliente empresário, com um médico, com um funcionário público, que também a gente tem bastante cliente, é o fato de que essas pessoas, elas têm 90%, 95%, talvez 99% do foco delas em trabalho mais família. No máximo, trabalho mais família, mais alguns hobbies. E essas pessoas, quando elas ouvem o tipo de conselho que eu vejo por aí, cara, que eu ouvi inclusive na rádio esses dias, que era uma educadora financeira, um educador financeiro ali falando, para investir em ações é muito simples, basta analisar a empresa, o setor, os competidores, o produto ou serviço ofertado, o nível de endividamento, os gestores ainda não pagar muito caro por isso. Essa pessoa pensa, cara, não tem como eu fazer isso? E aí o que ele faz? Ele vai atrás de uma diquinha, Pega a dica de alguém, que é algo horrível, por melhor que seja a dica, porque a dica sem um contexto, sem uma explicação da estratégia, acaba sendo algo que vai mais te prejudicar do que te beneficiar. Por que prejudica? Porque o cara que segue uma diquinha, quando a diquinha dá certo, o que ele faz? Ele rapidamente embolsa o lucro. Subiu 10%, 20% em um mês, eu vou vender aqui, vou botar o lucro no bolso. E quando a diquinha der errado, esse cara não vende ação nem a pau. Ele mantém a ação fazendo preço médio ou esperando, só vou vender quando ela voltar ao preço anterior. Então, na média, o investidor de diquinha perde muito dinheiro. Mas não é só o cara de diquinha que perde muito dinheiro. Tem 2 erros cruciais que eu preciso trazer aqui, porque antes de saber como investir R$1 milhão, você precisa saber como não investir R$1 milhão. E esses 2 erros, eles têm origem numa única coisa, que são os vieses. Primeiro eu quero falar sobre os vieses comportamentais, que são atalhos que o nosso cérebro toma para tomar decisões mais rápidas. O que era muito útil na época dos homens da caverna, que tinham que durante o dia caçar aquilo que eles iriam comer de noite e precisavam tomar decisões muito rápidas do tipo, tá vindo uma onça, para onde é que eu vou? Hoje a gente não precisa mais tomar tantas decisões rápidas e intuitivas, sobretudo as de investimentos não devem ser assim. E um exemplo de viés comportamental é o enquadramento, que é refletido nessa imagem aqui, que diz que a forma com que uma informação nova é enquadrada para a gente muda a nossa percepção sobre essa informação. E o exemplo são essas 2 bolas brancas. A da direita parece muito maior que a da esquerda, porque ela está enquadrada de forma diferente. Um exemplo disso na prática, foi o dia que a Magalu comprou a Kabum por R$3,5 bilhões, uma informação que foi amplamente enquadrada, isso aqui não é uma crítica ao jornal que noticiou, obviamente, como algo muito bom. É que a empresa estava seguindo a estratégia de atingir um público gamer, estava seguindo sua estratégia de crescimento e de lá para cá as ações despencaram. Mas esse é um exemplo de um tipo de viés que existe, que são os vieses comportamentais, que atrapalham todos os investidores. Todo mundo é enviesado. E aí o grande ponto é que, sabendo disso, você pode organizar uma estratégia, que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, para não deixar os seus vieses te atrapalharem na decisão. Ou seja, você vai continuar enviesado, mas vai criar mecanismos para que isso não tenha um custo grande, ou pelo menos tão grande quanto é o custo para a maioria dos investidores. O outro tipo de viés que eu quero apresentar aqui são os vieses profissionais, que é o que está por trás de um monte de carteira que a gente analisa aqui no Clube do Valor, que tem essa coisinha aqui, esses COIs, e também ativos de renda fixa com taxas enormes que você paga muitas vezes sem saber. Então, provavelmente, se você olhar para sua carteira hoje e encontrar um CRA com vencimento mais longo, como por exemplo em 2027, se você encontrar uma debenture, sobretudo de uma empresa mais desconhecida, com vencimento mais longo, tipo 2040 ou 2041, e mesmo se você encontrar um debenture de uma empresa grande e mais segura como a Vale, mas com esse tipo de vencimento, 2099, você pode saber que você está sofrendo os viés
vieses profissionais. Como assim, Ramiro? A maioria dos profissionais hoje que ajudam investidores a investirem melhor são ou gerentes bancários, eu vou te poupar de falar, né, dos vieses que eles têm, ou assessores de investimentos. São profissionais que trabalham em empresas que prometem, né, coisas como essa, né? Assessoria de investimentos gratuita, um serviço gratuito que não cobra nada para te ajudar a investir melhor, uma assessoria gratuita para você que busca investir com segurança. Só que o grande ponto é que não existe almoço grátis. Se você acha que não está pagando nada por uma assessoria, pode ter certeza que você está errado. Quando você não paga nada, o produto é você. E nesse caso aqui, quando você não paga nada, você está comprando esse tipo de coisa, esse tipo de CRA, esse tipo de COI, você está pagando taxa absurda embutida, né? Uma taxa que você paga sem saber. Você está investindo lá 500 mil num COI, como esse cara aqui, tinha 15% da carteira dele num COI, você está pagando aí pelo menos uns 5% de taxa, na cabeça, né, à vista. Pelo menos 5, talvez 7, talvez 8, contando aí, né, a empresa de assessoria mais a corretora. Ou seja, não está pagando nada, mas eventualmente está pagando 25 mil, 30 mil reais. Quando você investe num CRA também, vai ter uma taxa que é um spread, uma diferença entre o retorno que fica para a corretora com o retorno que fica para você. E os spreads aqui podem chegar a 5, 6, 7% também, né, considerando aí assessoria mais corretora. E antes que a gente fique falando, o Ramiro falando mal dos outros para vender o peixe dele, cara, eu escolhi seguir um caminho diferente, não ser remunerado por comissão, justamente por essas minhas críticas. Então as críticas vieram antes da decisão que eu tomei, e que fique claro aqui, não estou falando que toda assessoria de investimentos é ruim, que todos os assessores são picaretas, evidentemente que não, tem muita gente boa no mercado, mas meu compromisso é contigo, investidor, que não pode acreditar nesse tipo de promessa, tá? Que assessoria é gratuita. Nada é gratuito. Esse vídeo aqui não é gratuito, fazendo ele em troca da sua atenção, em troca de ganhar a tua confiança, mostrando informações transparentes, para quem sabe você lá na frente se tornar nosso cliente wealth. Importante sim ser muito transparente aqui, trazer esses erros que eu vejo muitos cometendo. E ainda assim, mesmo com viéses comportamentais, mesmo com viéses profissionais, o maior erro que eu entendo que os investidores cometem acaba sendo não ter estratégia. Porque o cara que tem estratégia, o cara que sabe o que está fazendo, ele não vai comprar uma CRA. Esse cara não vai investir num COI. Esse cara não vai deixar os viéses comportamentais atrapalharem tanto ele não vai seguir uma diquinha. E é possível você, mesmo trabalhando muito, mesmo dedicando muito ao seu trabalho, à sua família, investir com estratégia. E é isso que eu quero trazer aqui, te mostrar a estratégia clara de investimentos, que para mim é a estratégia de alocação de ativos. Uma estratégia que explica até 90% da performance de uma carteira. E que, como o Roberto Coutinho da Escola da Fortuna botou lá no Twitter, uma fonte em outro estudo, que diz que a alocação de ativos determina 92% quase da performance de um portfólio, muito mais do que seleção de ativos. E ele fala muito bem, né, a crítica dele, de que a maioria das pessoas fala sobre teses de investimentos, quando na verdade o mais importante é como você vai investir. E essa estratégia que eu vou tratar a partir daqui, ela é amplamente explicada nesse livro, né? Como e onde investir R$1 milhão, o guia completo, em que eu mostro todos os erros que eu vejo as pessoas cometerem na jornada de investimentos, o porquê desses erros, de uma forma bem mais completa do que eu comentei aqui nesse vídeo, mostro exemplos reais de pessoas que perderam fortunas por conta dos vieses profissionais, ensino sobre a estratégia de alocação de ativo. Para mim, é a melhor estratégia para você saber como investir R$1 milhão, mais do que isso, muito mais do que isso, menos do que isso, muito menos do que isso. Esse e-book gratuito está disponível para você aqui, tá? Eu poderia muito bem dar uma recheada a mais esse e-book, transformar num livro, um guia completo de investimentos, mas nesse caso, estou disponibilizando ele de forma gratuita para te ajudar a tomar melhores decisões de investimento. Primeiro eu explico essa estratégia, né? Estratégia de alocação de ativos, que é porque você não pode deixar sua carteira cair mais de 50% em uma grande crise, já que quanto mais ela cai, mais ela tem que se valorizar posteriormente para você recuperar o investimento. Então, com uma boa alocação de ativos, você limita a sua queda em crises a 20%, 25%, no máximo 30%, dependendo do nível de risco que você for assumir, pode ser bem menos do que isso, inclusive. Essa estratégia, além disso, te faz precisar de menos tempo analisando notícias, menos tempo analisando o mercado e ainda, tá, te traz clareza nas decisões a serem tomadas. Você vai sempre saber se seguir essa estratégia, quando comprar um determinado ativo e quando vender ele. Então, como é que funciona a estratégia de alocação de ativos? De jeito muito simples, é você primeiro desenhando uma carteira ideal, como esse exemplo aqui. É um exemplo de uma carteira ideal com 30% de peso em renda variável e 70% de peso em renda fixa, o que a gente chama de modelo equilibrado aqui no Clube do Valor. É claro que por trás dessa definição de carteira ideal existem várias outras coisas, como você entender o seu nível de tolerância e capacidade em assumir riscos, como você entender quanto de queda você aguentaria sofrer numa crise, como você entender qual é o seu objetivo de retorno com investimentos, enfim, uma série de diferentes
fatores, tá? Mas a lógica é você desenhar uma alocação de ativos ideal, porque a partir da alocação desenhada e implementada, você passa a fazer um negócio chamado rebalanceamento, que nada mais é do que olhar para sua carteira de tempos em tempos, observar como é que ela tá e já bagunçada, né, depois que você montou ela, e fazer o que for necessário, vendas e compras de ativos, para trazer ela de volta para a sua alocação ideal. Isso que a gente fez, por exemplo, na época da crise do coronavírus. E para quem não lembra, né, foi ali em março de 2020, numa época em que poucos meses antes estava todo mundo otimista com a bolsa. As manchetes eram essa: bolsa sobe 32%, bate o ouro, bate o dólar, é o melhor investimento do ano. Que na média, ó, em 2019, investidores compraram muito, investiram 88 bilhões de reais em ações brasileiras no otimismo, porque a bolsa já tinha subido bastante em 2016, 17, 18 e também 19. E aí, graças à alocação de ativos e ao rebalanceamento, o que a gente fez? A gente vendeu quase 2 milhões de reais aqui de patrimônio dos nossos clientes no mês de novembro de 2019. Vendemos, né, entre ações e fundos imobiliários, 2 milhões e quase 2 milhões e 100 mil reais em dezembro de 2019 e 2 milhões e 116 mil reais em janeiro de 2020, quando ninguém queria vender ações, ninguém queria vender fundos imobiliários porque as notícias eram todas boas. Fez isso simplesmente por seguir o rebalanceamento. Não porque a gente sabia que a bolsa ia cair 47% em poucos dias, que viria uma crise enorme. A gente não sabia disso, ninguém sabia. Mas, fazendo rebalanceamento, quando a bolsa caiu, o que a gente fez? Fez o contrário. A gente vendeu mais de 10 milhões de reais em renda fixa ao longo do mês de março de 2020 e compramos 11 milhões e meio de reais em ações e fundos imobiliários em março de 2020. Quer dizer, a gente vendeu na alta e comprou na baixa. Não à toa, se olhar aí para as carteiras dos clientes mais antigos nossos aqui do Clube do Valor, de Wealth, os resultados são muito bons no longo prazo. A gente vê carteiras assim, em que os investidores mais do que dobraram o patrimônio aí em cerca de 6 anos, até um pouco menos do que isso, com uma alocação clara, plano claro sobre como investir, ou ainda, investidores tiveram um resultado muito bom num período um pouco maior, mais do que dobraram o patrimônio em 7 anos, e aí por diante. Graças a essa combinação de alocação mais rebalanceamento. Então, Ramiro, como é que você investiria 1 milhão de reais? Vou te passar aqui o passo a passo para você saber como você deve fazer para investir 1 milhão de reais. Primeiro passo, você definir o percentual a ser investido em cada classe de ativos. E isso é uma questão muito pessoal. Você pode ter uma carteira 100% renda fixa, se for muito conservador, com risco bem menor e potencial de retorno menor, ou uma carteira 100% renda variável, se for um cara muito agressivo, muito arrojado, com risco muito maior e o potencial de retorno maior, ou você pode ficar no meio desse extremo, depende da sua tolerância ao risco. Lembrando aqui que ninguém é melhor do que ninguém por investir mais em renda variável ou mais em renda fixa, mas o melhor é você investir algo que esteja condizente com a sua tolerância ao risco. Depois disso, depois de desenhar a sua alocação de ativos, você define quais ativos você vai investir em cada classe. E aqui entram estratégias do tipo quais ações comprar, né, estratégia das ações mais baratas da bolsa, quais ativos de renda fixa comprar, como a estratégia da escada, que a gente aplica aqui na gestão da carteira dos nossos clientes de Wealth. Daí você vai para o passo 3, que é definir o percentual a ser investido em cada ativo específico. E o passo 4, que é definir a frequência e tamanho dos aportes que você vai fazer na sua carteira. Montada a carteira, você vai para o passo 5, que é fazer o rebalanceamento de tempos em tempos. Aqui no clube, para os nossos clientes de Wealth, a gente faz de 3 em 3 meses para tentar aí tá sempre comprando na baixa e vendendo na alta. Dito isso, Ramiro, onde você investiria 1 milhão de reais? Onde investir 1 milhão de reais? Apenas, a gente tem aqui, né, muitos clientes no clube e, naturalmente, né, tem desde os caras que estão 100% renda fixa até os caras que estão 100% renda variável. Eu, Ramiro, sigo um modelo de alocação de ativos para carteira de longo prazo, que fique claro, que é esse modelo aqui, é um modelo 100% renda variável. É 1/3 fundos imobiliários, 1/3 ações brasileiras, 1/3 ações norte-americanas. Fora isso, eu tenho dinheiro sim em renda fixa para minha reserva de emergência e meus planos de curto prazo. E esta carteira aqui, com esse desenho de longo prazo, 100% renda variável, com 1 milhão de reais, ficaria da seguinte forma: R$ 333.333 em ações, R$ 333.333 em ações norte-americanas, R$ 333.333 em fundos imobiliários, 1/3 cada classe de ativo. Agora, o grande ponto é que talvez para você seja diferente. E por isso, você precisa primeiro baixar esse material, esse e-book, para aprender, para tentar entender como fazer, ou ainda você pode atalhar todo o processo. Quer marcar uma reunião conosco aqui do Clube do Valor? Eu consegui algumas vagas aqui para quem estiver assistindo esse vídeo e quiser fazer uma análise da sua carteira de investimentos totalmente gratuita, sem compromisso. Um processo em que a gente vai entender como é que você está investindo, o que você está fazendo de bom, o que dá para melhorar, e se a gente encontrar
bons pontos de melhoria, a gente vai fazer uma sugestão de como investir melhor. E por que tudo isso é gratuito? Porque eu quero agregar muito valor para você, para se você ver que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente consegue te ajudar, a gente consegue fazer seu dinheiro crescer mais, você querer nos contratar. Não é gratuito porque a gente vai te botar um produto com taxa embutida, e sim porque você vai poder nos contratar no final se você quiser. Aí sim a gente vai cobrar por isso. Essa análise gratuita de carteira é disponível para quem tem mais de 500 mil reais, que é quem a gente consegue agregar mais valor. Você precisa solicitar agora essa análise, apertando nesse botão aqui. Se você está nesse jogo de longo prazo, vou deixar aqui um vídeo sobre liberdade financeira que com certeza vai ser muito complementar a esse. Por hoje é isso, um grande abraço e até mais.